Olá pessoal, sou o pastor Nilson Messias, trazendo aí mais uma videoaula para você, né? Trazendo aí assuntos polêmicos, respondendo as perguntas. Desta vez nós vamos tratar aí sobre um tema bastante interessante nessa videoaula, tá? É, onde realmente foram pregados os pregos, né? No caso aqui nas mãos de Jesus. Mas em qual parte foi? Foi pregado na palma da mão mesmo, foi pregado no pulso, certo? Realmente, depois que eu tive no Rio de Janeiro, conheci um irmão bastante entendido, bastante sábio, irmão Jorge, e ele trouxe à tona, né, essa questão. Ele defendeu a sua tese. O mais engraçado é que vários teólogos defendem que os pregos foram enfiados na palma da mão, outros defendem que os pregos foram pregados no pulso, certo? E assim por diante, né? A questão é o que a Bíblia fala sobre isso. Por que foi pregado no pulso? Por que foi pregado na palma da mão? Na verdade, não deveria nem haver esses questionamentos, porque o que vale realmente é o sacrifício e não como ele foi sacrificado, certo? Não aonde aconteceu detalhes tão risórios como esse, comparado com o seu grande sofrimento. Mas como o homem tem a tendência de debater, de contender, eu resolvi preparar essa videoaula, certo? Poucos versículos bíblicos falam sobre essa questão, tá bom? Mas em João capítulo 20, versos 25 diz: e outros discípulos disseram, vimos o Senhor, mas ele lhe disse, se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos e não colocar o dedo onde estavam os pregos, não puser a minha mão no lado, eu não crerei. Essa passagem, ela está escrita aqui, deixa eu pegar para você, está escrita aqui em João, né, capítulo 20, a partir do verso 25. Depois Jesus chega, aparece e diz para ele, coloque o seu dedo aqui e veja minhas mãos. Entenda, estenda a mão e coloque, né, do meu lado pare de duvidar e creia. Então veja só qual é a linha de raciocínio aqui. A linha de raciocínio é o que vale, é o que está escrito na Bíblia. Não vale o que o teólogo A, o teólogo B, o teólogo C diga. Ainda que alguém chegue e diga, olha, eu analisei os manuscritos e lá realmente foi colocado foi assim, não é assim. A questão é que quando a Bíblia ela está sendo traduzida ou feita para determinada versão, vários mestres, vários doutores trabalham em cima disso. Então eles chegam à conclusão que a tal palavra é a mais cabível para aquela frase. Então, quando aparece alguém dizendo aí que está errado, isso é muito perigoso, é muito, certo, de difícil aceitação pelas pessoas que realmente entendem a palavra de Deus. Todas as versões dizem claramente, certo, que Tomé, para saber que era o Cristo, ele queria tocar na mão de Jesus. A palavra de Deus não fala pulso, não fala braço, não fala cana de braço, fala pulso. Não fala pulso, desculpe, fala mão, a palma da mão, certo? Alguns dizem assim, olha, mas se fosse crucificado na palma da mão, a mão se arrebentaria. Nisso aí, vem outros pensamentos. Deixa eu mostrar para você aqui algumas fotos que nós temos, ó, de crucificação, certo? Olha só, essa aqui está no pulso, mas existe também uma tese dizendo que os crucificados eram amarrados na cruz, certo? Como você pode ver aqui, amarrado na cruz, certo? Além de ser crucificado com prego, no caso de Jesus, porque acredita-se que só Jesus foi crucificado assim, certo? Os outros não eram crucificados, eram simplesmente amarrados, crucificados com prego, eram simplesmente amarrados, certo?
para e esperar a morte naquela condição. Jesus foi crucificado com pregos, isso aí a Bíblia fala claramente, certo? Mas em nenhuma outra passagem diz que foi onde foi colocado os pregos, certo? Somente Tomé, como você pode dizer, ele retrata aqui claramente, ou seja, se para Tomé os pregos tivessem, a marca dos pregos estivesse em outro lugar, ele não aceitaria. Veja o que ele está dizendo. Se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, né? Nas mãos, podia ser em qualquer outra parte do corpo ele não aceitaria, no pulso ele não aceitaria, certo? No braço ele não aceitaria, tinha que ser nas mãos. E Jesus chega dizendo para ele, olha aqui, as minhas mãos, não é o meu pulso, certo? Olhando por esse ângulo, nós entendemos claramente, certo? Que os pregos foram enfiados nas mãos de Jesus e não no pulso. Alguns, os que dizem que foi pregado que os pregos foram enfiados no pulso, deveria meditar o seguinte, veja só, a veia, a artéria principal, certo, que está ligando no pulso, se ela fosse rompida com prego, ele não teria passado esse tempo todo, que mais ou menos 3 horas para morrer. Ele teria, certo, evadido, né, teria evadido todo o seu sangue do seu corpo e ele teria morrido em poucos minutos, podemos dizer assim, em poucas horas. Não teria levado esse tempo todo, porque com certeza os pregos romperiam a sua veia principal, né? A sua artéria principal, e com certeza ele teria sangrado. Então, a ideia de que realmente foi pregado no pulso, ela não é bíblica. Ela não é bíblica, ela é fonte, certo? Da imaginação de alguns, entre aspas, sábios, certo? Porque olhando por esse ângulo, temos que ficar com a palavra de Deus, e como ela diz, pelo menos foi assim que eu aprendi, tá? Então, mais uma vez, uma videoaula aí para você, que Deus possa abençoar você. Eu vou deixar os meus contatos aí, mande pergunta, certo? Faça sugestões para nós gravar nossos vídeos, tá bom? Eu sou o pastor Nilson Messias, e muito obrigado aí pela sua atenção. Não esqueça de se inscrever, não esqueça de colocar o seu like, nos ajude aí a divulgar essa palavra, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês.